Criatividade e inovação. Termos presentes no nosso dia a dia e que impulsionam a economia mundial. Hoje, os profissionais da economia criativa são cada vez mais requisitados por governos e empresas. Profissionais empreendedores que buscam soluções para as necessidades das pessoas. Desenvolve soluções. Criatividade, a nova economia mundial. Ao final do século XX e início do século XXI, falhas na economia tradicional, como a padronização de produtos e serviços e o esgotamento de recursos duráveis no planeta, estavam cada vez mais evidentes. Era preciso buscar algo diferente. Era preciso criar. O diferencial aí seria a criatividade das pessoas. O mais importante de tudo isso é você saber o que fazer com essa criatividade, né? Transformar essa criatividade em inovação, em novos produtos, em novos serviços, para que isso se torne efetivamente economia. Eu falo que a criatividade na minha família é um elemento muito forte. O bom profissional começa pela família. E é uma educação contínua também, né? E desde aí, pequeno. Desde pequenininha, você começa a ter contato com essa arte de tocar música, cantar. Uma leitura, um vídeo, um filme, uma música, uma conversa, uma notícia de jornal. O artista ele tem que estar muito antenado em tudo que acontece no seu cotidiano, no seu dia a dia, porque tudo pode ser elemento de criação, de inspiração. Na sua posição, né, você citou comercial, né, há espaço para criatividade? Sempre há espaço para criatividade, acredito que ainda mais nessa área. Você tendo a criatividade para estar mudando alguma coisa já que está consolidada, acredito que te dá um resultado ainda maior, né? Inverter o olhar sobre a cadeia produtiva, dando foco agora aos elementos intangíveis, capazes de agregar valor aos produtos e serviços e diferenciá-los de seus concorrentes por suas próprias características. Isto é economia criativa. E a economia criativa, ela me proporciona as inovações, principalmente a inovação efetiva no produto, não só de processo ou de atendimento ou de serviço. Hoje a economia criativa está entre uma da terceira economia que mais gera riqueza no mundo todo, né? O Brasil hoje é o 41º colocado no ranking de economia criativa. E que países que estão despontando aí nessa área? Então, a China é quem desponta em economia criativa, tá? Então a gente costuma dizer que a China ela copia, são produtos ruins, etc. Mas hoje ela desponta em economia criativa, seguida aí da Inglaterra, tá? Então 60% da economia criativa gerada no mundo hoje vem da China. Com o advento da internet e o maior acesso às informações, o consumidor se tornou mais exigente e mais participativo no desenvolvimento de novos produtos e serviços. Para garantir o sucesso, é imprescindível que as empresas se adequem rapidamente às tendências exigidas por este novo público. E nesses clientes, né, que vocês têm, quer dizer, a gente separando em dois segmentos, quer dizer, você tem o cliente que é o que está anunciando e tem o cliente que está comprando, né? Então, nesse que está comprando, que ele está experimentando, como é que você tem percebido essa nova forma de compra para eles? Sim, migrou bastante, né? Hoje em dia o pessoal já acredita muito mais na compra pela internet. E realmente é você achar a necessidade do seu cliente, né, do estabelecimento, e junto com ele alinhar uma campanha em que seja bom para o consumidor, né? Então o foco, na verdade, final é sempre o consumidor.
saber administrar, saber cuidar das suas coisas, de treinamento, ele precisa de conhecer efetivamente do negócio dele. A máxima de Thomas Edison nos adverte: talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Toda boa ideia, quando não empreendida, acaba ficando apenas no papel. Então não dá mais para hoje o empreendedor de economia criativa ou qualquer outro ter uma ideia e guardar ela na gaveta e achar que as pessoas vão copiar essa ideia. Ele tem que tirar essa ideia da gaveta e colocar ela em teste e começar a trabalhar com ela para conseguir saber onde ele está acertando, onde ele está errando, o que ele vai precisar melhorar para atingir o público dele e fazer dessa ideia dele efetivamente um negócio de vida. Na verdade, no começo são as ofertas, né? Os estabelecimentos que você acaba fechando que vão te ditar qual é o seu público-alvo. Então, se você, por exemplo, se fixar com clientes, estabelecimentos A, você vai ter um público A e B para estar consumindo. Então, depois, a partir disso, você começa a focar em outros setores, outros tipos de estabelecimentos para estar agregando para o público geral, né? Eu costumo experimentar muito, eu costumo jogar as ideias, ver como que elas são processadas, como que os atores reagem a elas, como é que as pessoas veem o que eu estou propondo. Normalmente eu proponho algo e esse algo vem, ele retorna de uma outra forma ou não, às vezes vem da mesma forma, mas enriquecida. A mente criativa, ela não para de trabalhar. Ela está olhando, ela já está imaginando, entendeu? E isso daí, para empreender, para você colocar em prática, você tem que ter um pouquinho de regras também. Saber administrar, saber cuidar das suas coisas, de treinamento, ele precisa de conhecer efetivamente do negócio dele, não só de criar. Você poderia elencar alguns desafios aí que vocês têm ou tiveram no início? Sim, acredito que é o desafio de empreender em si, né? De tá inovando num mercado já consolidado, né? Onde você não tem tanta segurança e tá tentando achar os meios para estar ultrapassando esses obstáculos, né? Acredito que empreender é isso, né? Você cai para aprender a levantar. É um processo de aprendizado contínuo. A gente encara o público que vem assistir o espetáculo também como um cliente. É preciso colocar os projetos em prática, desenvolvendo habilidades que nascem com a nova ideia e crescem com planejamento, organização, responsabilidade e persistência. O empreendedorismo gera riquezas, promove crescimento econômico e contribui com o desenvolvimento das pessoas. Empreender em economia criativa é muito mais simples do que se eu pensar em empreender em qualquer outro setor da economia. A gente inaugurou aqui sem um tablado de madeira, a arquibancada ela era só de madeira, não havia o piso no chão, quer dizer, era totalmente precário naquele momento, mas foi a forma que a gente encontrou de dar o primeiro passo. Eu fui desenvolvendo, né, projetos, trabalhei em alguns outros lugares, mas assim, de início sempre o meu objetivo foi ter meu escritório, meu espaço de trabalho, porque eu sempre gostei dessa área da criação. Eu estou fazendo música de mim para mim mesmo, isso não é economia criativa, isso é um hobby. Mas para eu transformar isso em economia criativa, eu tenho que vender isso para alguém. E aí eu vou ter que vender isso para alguém, mas eu preciso ter um público que vai ouvir essa música, que vai querer comprar esse CD que eu estou fazendo, ou essa música na internet, enfim. E dentro dessa linha também, né, da economia criativa, a gente encara o público que vem assistir o espetáculo também como um cliente. E a gente tem investido muito nessa formação de público, trazendo sempre eventos de qualidade, a preços populares, fidelizando esse cliente para que ele possa estar
sempre acompanhando a programação do Fábrica. Esses processos de aceleração, né, nesse setor aí de software, né, ou mesmo de novas formas de compra, vocês têm acompanhado isso e como é que vocês estão vendo, se colocando, né? Vocês vão participar desse processo? Não? Como é que você está vendo isso? Acredito que sim, né? O setor em si, por exemplo, tem uma mudança numa forma de compra para o consumidor. Acho que muitas pessoas veem hoje em dia que você one click buy. O cliente antes passava um processo muito grande de compra, por exemplo, acaba desgastando, né? Hoje em dia você compra com um clique, um exemplo, né? De um avanço assim nesse setor. E diversos outros, acredito, com fechamento, até com publicidade. Então, abrange uma grande área, né, de setores. Então, qualquer inovação no setor já é interessante para o nosso mercado. Certo. Maria Tereza, a questão principal assim, né, desses anos que te sempre motivou nos momentos difíceis e você falou, não, vou continuar, né? Onde que vem essa força para, né, superar esses momentos? Dentro de mim, eu sou uma pessoa que eu olho sempre para frente, eu nunca olho para trás. O que aconteceu, tal, não. É sempre olhando para frente, é o pensamento de um corredor, por exemplo. E como é que está hoje, né? Quer dizer, esse empreendimento, né, o Pouca Plata? O que vocês estão pensando para ele no presente, no futuro? Como é que estão esses planos? Sim, estamos mais consolidados hoje em dia no mercado, né? Temos uma relevância muito boa no ranking nacional de compras coletivas. O grande desafio futuro é estar continuando, né, nessa inovação, porque essa é a palavra, né? Sempre estar inovando no mercado para você ter um diferencial e relevância e buscando outros meios de, por exemplo, startups, até, por exemplo, Vale do Silício, está estudando o nosso mercado em si e outros para ver o que dá para agregar para a gente. Carlos, para encerrar, né, eu gostaria que deixar você livre, né, para comentários finais e comentários que inspirem outros empreendedores das áreas de economia criativa. Então, palavras finais, assim, realmente para incentivar outros empreendedores. Eu acho assim, nós temos aqui no Fábrica das Artes o sonho de consumo de toda a companhia de teatro em qualquer parte do planeta, que é ter um espaço próprio onde ele possa realizar os seus ensaios, onde ele possa receber o seu público para conferir os seus espetáculos. Nada é impossível quando a gente se une em torno de uma ideia e defende essa ideia com unhas e dentes. Realize o seu sonho, busque aquilo que você quer. Busque parceiros para te ajudar, pessoas que possam te incentivar, que possam te dar toques, que possam te dar uma mentoria. Né? E tudo sempre muito bem estruturado, com plano efetivamente, acontece e dá certo. E a economia criativa está aí exatamente para mostrar isso, que com pouco a gente vai conseguir fazer muito. A gente tem que arriscar, a gente tem que acreditar na gente, fazer a diferença. Tem uma grande frase que é o verdadeiro sinal de inteligência não é o conhecimento, mas sim a imaginação. É inquestionável a existência do pensamento, da ideia, da imaginação, da possibilidade humana de criar. Uma boa ideia muitas vezes leva anos para amadurecer. Muitas vezes parece loucura, parece não se encaixar em lugar nenhum. O processo criativo acontece, principalmente no pensamento livre, sem censura, na troca de palpites, na rede de informações. As boas ideias surgem nos momentos mais inusitados. É preciso estar preparado. Ficou ótimo. Muito obrigado, que é uma história muito bonita. Mas legal. Amir, muito obrigado aí pela parabéns pelo projeto. Obrigado aí, viu? Deixa eu pegar sua cadeira.